A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Talvez alguém tenha se perguntado por que Deus criou os seres humanos. Quem sabe é uma pergunta que tem ecoado na alma de muitos, pois o próprio Deus é o Criador de todas as coisas, conforme diz a Bíblia Sagrada. E Deus, sendo o Criador de todas as coisas, nós entendemos que Deus é o Deus Supremo, está acima de todas as coisas, elevado aos altos céus como Rei e também como Juiz, como monarca. Ele é adorado nos altos céus, aleluia, pelos seus santos anjos. A adoração é a essência mais poderosa depois de Deus que há no céu. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque, aleluia, os anjos foram criados por Deus para prestarem serviço a Deus, para cumprirem a sua ordem. E, em primeiro lugar, foi para o adorar, para adorarem a Deus em espírito e em verdade. Eu acredito que as primeiras criaturas a serem criadas não foram os animais, também não foram os seres humanos, e sim, as primeiras criaturas que Deus criou foram os anjos, e os anjos estabelecidos para adorarem a Deus, adoravam a Deus em espírito e em verdade, segundo diz as Escrituras, aleluia, se referindo, aleluia, à estrela da alva, que as estrelas da alva juntas se alegravam, rejubilavam, aleluia. Então glorificado seja o nome do Senhor, referência é atribuída aos anjos que eram e são adoradores de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, pois assim eles adoravam, alegremente adoravam o Criador, rejubilantemente na presença do Senhor. Aleluia, e Deus estava adorado, e Deus estabeleceu aqui na terra um certo anjo como o maioral de todos, aleluia, porque a Bíblia diz que ele, aleluia, estava no jardim do Éden, esse anjo, e ele, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, segundo a Bíblia diz, era o anjo maioral, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, ele estava no Éden, jardim de Deus, aleluia, mas porém, a Bíblia, e muitos hoje chamam ele de Lúcifer, a Bíblia chama esse anjo que é agora um anjo caído de Satanás. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que esse anjo, ele intentou tomar o domínio de Deus, tirar o domínio soberano, aleluia, do Deus eterno, tirar Deus do trono, se assentar no trono em lugar de Deus, ele com os anjos e com parte dos anjos que aqui na terra o acompanhavam, aqui adoravam a Deus, mas Deus, aleluia, na rebelião de Satanás contra ele, Deus envia os seus anjos para guerrearem contra Satanás, e os seus anjos, e Satanás e os seus anjos são derrotados. Aleluia, que esses anjos que adoravam agora já não adoravam mais, porque agora são inimigos de Deus, e só adora quem tem amizade com Deus, só adora em espírito e em verdade quem, aleluia, tem comunhão
com Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles existem. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, aleluia, Ele, glorificado seja o nome do Senhor no seu eterno pensamento. Ele pensa em criar o homem, a imagem dele. Aleluia, a imagem, sim, do Santo Criador, a semelhança de Deus, pois ele cria o ser humano. Aleluia. E ele, aleluia, desce aqui na terra. Glorificado seja o nome do Senhor, que ele forma o homem do pó da terra. Aleluia, e ele sopra nos narizes do homem. Aleluia, o fôlego de vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E por conta disso, o ser humano foi feito alma vivente. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Exatamente para isso, porque, aleluia, Deus, aleluia, queria alguém, aleluia, que estivesse diante de Deus para o adorar, porque os Deus não, aleluia, não criou o ser humano para, aleluia, para se jogar no vício do tabagismo, no vício do fumo, no vício das drogas, do alcoolismo, em nenhum vício de prostituição, aleluia, nem em um tipo de mundanismo e nem vaidade e nem pecado, mas sim para adorar a Deus. Esse foi o motivo, aleluia, primordial pelo qual Deus criou o ser humano e o colocou lá no jardim do Éden para assim o adorar. Aleluia, o ser humano caiu, o pecado passou de Adão para todos os seres humanos. Aleluia, a morte também, a morte reinou, mas Deus enviou seu Filho para remir o ser humano novamente. O seu Filho Jesus Cristo foi enviado para remir o ser humano do poder de Satanás, do poder do pecado, para assim adorar a Deus em espírito e em verdade. Não, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, mesmo que o ser humano esteja na situação mais difícil, mas é Deus quem estende a mão para ajudar aquele que está caído e distante de Deus, para que possa estar de pé na presença de Deus e assim o adorar.